uma coisa a respeito do perfil de velocidades e como que eu achava as tensões, né? E aí, aquele perfil de velocidades da questão que ele perguntou era o perfil de velocidades mais simples que a gente tem, né? Então, era o perfil de velocidades linear. E tem outras questões aí no material de vocês, com perfil quadrático, com posições diferentes. Então, eu gostaria de primeiro, antes de fazer qualquer coisa, olhar essa questão e aí depois a gente passar para qualquer outra coisa, tá bom? Então, eu vou colocar para apresentar agora, e aí eu vou logo para essa questão em particular que eu quero mostrar para vocês. Tá, meu filho, eu entendi. Deixa eu achar a questão aqui. Não é esta. Esta foi a questão que Felipe tirou a dúvida ontem. A que eu quero mostrar para vocês, e que eu gostaria de resolvermos juntos, bom, a gente pode escolher ou essa daqui ou essa daqui. Particularmente, eu acho essa daqui melhor, mais complexa, e aí a gente pode trabalhar mais coisas do que a primeira. Posso? Posso arrochar aqui? E me embora? Começar? Professora? Tá bom. Diga. Eu andei vendo aqui essa questão aí, essa questão outra que você disse que era menos importante do que a que você vai apresentar agora. Não é menos, tá mais simples, né? É mais simples, porque eu não entendi o porquê a tensão de cesariamento é igual a zero no plano. Então, ela não é igual a zero, não. É não? É não. Ela tem o mesmo valor da tensão da parte superior, só que com o sinal oposto. O sinal oposto, né? Ela aponta para a direção oposta. Entendeu? Então, Ah, por essa questão, ela ter, assim, essa tendência das pessoas quererem. Essa questão que o Renato está falando, pessoal, é essa daqui, ó. É essa que trata justamente desse perfil de velocidade linear, né, dentro dessa camada de fluidos, tá? Então, na placa superior, ele pede atenção de cisalhamento nas unidades do sistema inglês, e na placa inferior, ele pede atenção de cisalhamento também, quer dizer, agora nas unidades do SI. E essas duas tensões, elas são a mesma. Por quê? Porque o perfil de velocidades ele é linear, então a derivada dele vai ser um valor constante, certo? du, dy vai ser uma quantidade constante. Então, essa tensão de cisalhamento, ela é a mesma, digamos assim, ao longo desse perfil. É um valor constante. Então, a mesma tensão que você tem aqui em cima, a gente verifica na parte inferior. Só que, quando a gente fala aqui qual vai ser o sentido dessas tensões, né? A gente tem aqui o nosso, ai meu Deus, perdão, qualquer coisa aí no nosso, deixa eu ver se, esse nosso volume de controle. Álvaro, pronto. Então, na placa superior, a gente tem
a tensão de cisalhamento na placa, a área que caracteriza essa placa aponta, a normal dessa área aponta para fora dela. Então, a gente teria nessa placa superior uma normal apontando aqui para baixo, certo? Então, a tensão de cisalhamento, ela aponta como o valor que a gente obtém pelos cálculos aqui, ele é um valor positivo, então, a tensão de cisalhamento, ela vai ser positiva. Rapaz, deixa eu me lembrar isso direito. A gente tem essa placa, a área infinitesimal dela aponta para baixo. Eu estou puxando esse fluido para cá, e aí, se a minha normal aponta para um Y negativo, e o valor da tensão de cisalhamento, ele dá positivo aí nos cálculos de vocês, não é isso? Então, ela vai ser positiva quando o sentido dela e o do plano são ambos positivos ou negativos. Então, nessa superfície aqui, na própria placa, a normal aponta para baixo, então essa tensão de cisalhamento, ela tem que estar apontando para a direção negativa, para cá, certo? Para que a gente tenha um valor de tensão positivo. E aí, quando a gente passa para essa superfície inferior, a situação é justamente a inversa, né? Lembre-se que a gente está falando da placa e não do fluido, certo? As tensões verificadas na placa são o inverso daquelas que o fluido está experimentando. Então, na placa inferior, a gente tem a normal apontando para cima, e aí, como o valor da tensão de cisalhamento dá positivo, isso aqui tem que estar também apontando na direção do X positivo, certo? Ok. O que eu queria, na verdade, trazer para vocês nessa Então, parte? uma pergunta sobre essa também, né, professora? Essa daqui? É a letra Então, B. a letra B? Certo. Então, eu já ia resolver essa questão ou essa próxima aqui, que são bem parecidas, mas eu resolvo, então, essa daqui, e aí a gente depois parte para aquela outra, tá? Eu vou só dar uma diminuída aqui nesses tamanhos, porque eu quero resolver ainda nesse mesmo slide, certo? Não sei se eu consigo fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Metade da tela eu colocar isso para cá. Oh, meu santo. E aí. Eu vou abrir um novo arquivo aqui para usar outra banda da tela resolvendo a questão. Esse. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, que às vezes ele não deixa você usar. Pronto, excelente. Então, de um lado vai ficar a questão aqui, e do outro vai ficar a resolução que eu vou estar fazendo aqui com vocês, tá? Então, o que acontece? Nessa questão, ele diz assim, a distribuição de velocidades do escoamento de um fluido newtoniano num canal formado por duas placas paralelas e largas é dada pela equação que U depende com a relação quadrática aqui dessa coordenada y, certo? Esse valor de V que ele coloca é a velocidade média do escoamento, então é um valor constante. Y, percebam que na figura é colocado o Y justamente no centro na linha de centro, digamos, dessa tubulação aí. Y está bem aqui, ó, na linha de centro. E
ele fala que a viscosidade dinâmica do fluido é 1,92 newtons por metro quadrado vezes segundo. Então, Pascal vezes segundo, certo? Admite o valor de velocidade V como sendo 0,6, H sendo 0,5 milímetros, e determina a tensão de cisalhamento na parede inferior do canal e a tensão de cisalhamento no plano central do canal. Então, se a gente quiser saber qual que vai ser essa tensão de cisalhamento, esse fluido ele é um fluido newtoniano, a gente vai usar justamente a equação da lei de Newton da viscosidade, certo? Perceba que ele pede, na questão, essa tensão cisalhante em 2 locais diferentes. Então, o que a gente vai fazer é aplicar essa nossa derivada do perfil ao ponto em que a questão nos pede, né? Então, no item A, peraí. No item A, a gente vai fazer essa derivação quando o y corresponde a menos h. Por que menos h? Porque nessa condição de parede inferior do canal, o eixo y está aqui, apontando para cima, não é isso? Aqui nessa figura. Positivo dele, 0 é aqui, e ele aumenta para cima. Então, quando eu estiver nessa parede inferior do canal, isso aqui vai estar assumindo o valor de menos h. Então, qual que seria o procedimento para a gente resolver essa questão? Eu tenho o perfil de velocidades e vou calcular qual que é a derivada desse perfil. Então, du dy vai ser ddy de alguma coisa, né? Então, a gente tem essa expressão aqui para estar fazendo a derivada, certo? E aí, a depender de onde que eu estou trabalhando nesse campo aí, onde que vai ser a coordenada y, a gente vai aplicar essa derivada a esse ponto. Então, como a gente pode ver aqui dessa expressão, essa derivação vai me dar justamente o valor de menos 3 meios de V, que multiplica 2y sobre h quadrado. Concordam comigo nessa derivação? Eu fiz tudo certo? Então, esse primeiro valor é constante, e aí a derivada desse termo aqui que está em parênteses é menos 2y sobre h quadrado. Quando a gente estiver trabalhando em y igual a menos h, a gente vai substituir esse valor aqui de y por justamente menos h. Então, a gente consegue ver que nessa condição, quando y vale menos h, ou seja, na parede inferior desse canal, a gente tem justamente 3v que multiplica h sobre h quadrado. Então, nessa condição, a nossa derivada do perfil de velocidades vai dar 3v sobre h, certo? Todo mundo acompanhou o que eu fiz até agora? Deu tudo certo para todo mundo? Respondam aqui no Meet se está dando certo. Professora, eu não entendi não esse último passo. O último passo? Aham.
Porque, quem foi que perguntou mesmo? Que agora eu não vi. Marília. Oi, Marília. Pronto. Então, é o seguinte, para a gente calcular essa tensão de cisalhamento, a gente vai precisar, né, aplicar ela em algum lugar. Então, quando a gente fala em calcular essa tensão de cisalhamento na parede inferior, se a gente observar aqui a figura, a parede inferior corresponde a esse ponto aqui. Deixa eu botar isso de uma cor mais chamativa. Então, a parede inferior corresponde à coordenada de y igual a menos h. Por que menos h? Porque ele colocou esse eixo, né, coordenado y nesse plano central, e aí o y cresce para cima, certo? Então, o que a gente vai fazer é justamente pegar o perfil de velocidades e aplicar esse perfil de velocidades no ponto que a gente tem interesse. Então, no caso, quando y vale menos h. Então, a gente pega a expressão geral para esse perfil de velocidades, né? A expressão geral seria essa. A gente deriva essa expressão com relação à coordenada y. E aí eu tenho uma equação geral, ó, da derivada desse perfil aqui. E para calcular a tensão naquele ponto específico, eu pego essa derivada do perfil e aplico no ponto de coordenadas y igual a menos h. Certo? Então, quando a gente fizer isso, a gente vai ter qual que é o valor da derivada do perfil de velocidades aplicado àquele ponto específico. Então, isso aqui vai dar 3v sobre h. E quando a gente for calcular a tensão correspondente, então, eu só preciso multiplicar o valor da viscosidade por 3v sobre h. Para esse ponto, certo? Quando a gente for fazer essa mesma coisa para o ponto em que o outro ponto que ele coloca na questão, que é, vamos lá, qual é? Tensão de cisalhamento no plano central do canal. Então, no plano central do canal, se a gente observar aqui na figura, a gente fala em usar a coordenada y igual a 0, certo? Então, na letra B, a gente faria a aplicação do ponto y igual a 0 para se obter qual que seria o valor da derivada, certo? Então, no caso, eu teria que trabalhar com esse mesmo perfil aqui, mesmo perfil, derivei com respeito, meu Deus, derivei com respeito à coordenada y, obtive essa expressão, e agora eu vou aplicar y igual a 0. Então, aqui, ao invés de menos h, a gente vai estar falando justamente em substituir isso aqui por 0. Então, nesse caso, a derivada nesse ponto vai dar justamente 0. E vai produzir para a gente uma tensão de cisalhamento correspondente de 0 também. E aí isso faz sentido. Por que isso faz sentido? Às vezes a pessoa diz, nossa, achei uma tensão igual a 0, rapaz, isso deve estar errado. Não, não está errado. Por quê? Se você analisar aqui a figura, né, o que acontece é que você tem esse fluido interagindo aqui com fronteiras sólidas, né, a parede superior, a parede inferior, e aí essas fronteiras sólidas fazem com que esse fluido, né, pela condição de não escorregamento, ele fique, tenha velocidade igual a 0, né, porque essas placas, elas estão paradas, e aí, o fato desse fluido aqui ter uma velocidade igual a 0, desacelera a camada seguinte, que desacelera a camada seguinte em uma quantidade menor,
que desacelera a camada seguinte em uma quantidade menor ainda. De tal maneira que quando a gente atinge a linha central aqui desse escoamento, a gente vai obter justamente uma tensão mínima de valor igual a zero. Certo? Me digam aí se deu tudo certo, se todos sobreviveram a essa explicação. Como é que tá? Show? Deu tudo bem para todo mundo? Ótimo. Quer que eu faça a próxima? Essa daqui? Que também é desse mesmo processo aí? Beleza. Então, vamos lá. Ai, vocês estão me deixando encabulada. Explicação muito boa. Pode colocar a resolução para eu tirar print? Está aqui, William. Está aqui a resolução. Certo? Vou começar agora a segunda questão, tá? Bom, então todos sobreviveram. Continuaremos. Nessa... Deixa eu ver aqui. Luana arrasou, Luana. Vamos lá. Então, nessa segunda questão é bastante parecido o processo, né? A gente tem um fluido newtoniano de viscosidade absoluta μ. Sim, percebam que nessa questão anterior eu não substituí nenhum valor, mas é só substituir os valores, ver se as unidades estão batendo, e aí você vai ter a resolução numérica, né? O valor numérico da questão. Tá? Então, nessa questão aqui da Petrobras, do concurso de engenheiro de processamento de 2010, ele coloca assim: um fluido newtoniano de viscosidade absoluta μ escoa entre duas placas planas paralelas que estão separadas por uma distância de 2H. Então, eu vou aproveitar essa figura aqui para essa questão também, tá? A distância entre as placas, ó, é 2H, conforme ele falou. Com o seguinte perfil de velocidades. V igual a V máximo. Algumas coisas que a pessoa cria verdadeiro toque quando você começa a escrever muita equação nesses programas. Eu simplesmente não consigo jogar mais as variáveis sem botar subscrito ou superescrito direitinho. Aí me dá uma agonia danada. Então, V é igual a V máximo, que multiplica 1 menos H, Y sobre H elevado ao quadrado. É justamente esse perfil de velocidade. V é a velocidade em qualquer ponto, V máximo é a velocidade máxima, Y é a distância medida perpendicularmente às placas. O módulo da tensão cisalhante no fluido a uma distância H sobre 10 das placas é... Beleza. Deixa eu apagar aqui. Então, o que ele está pedindo para a gente é calcular essa tensão cisalhante quando Y for H sobre 10 das placas. E aí a gente tem que pensar um pouquinho sobre aonde é que está colocado esse eixo coordenado nessa questão especificamente. Como que a gente vai saber isso? Né? Ele não dá essa figura que eu estou usando aqui, ele não dá essa figura aqui na questão. Então, eu não posso dizer logo de cara que esse Y está colocado no meio, né, nessa linha, nesse plano central do escoamento. Mas a gente pode ter essa ideia, a gente pode descobrir isso facilmente. Né? O que aconteceria se esse Y ao quadrado, quando Y ao quadrado fosse zero? Quando Y ao quadrado ele tivesse o valor de zero aqui nesse perfil de velocidades, a gente estaria falando em a velocidade do fluido ter o seu valor máximo, certo? Então, nessa condição, faz sentido que o eixo Y se inicie justamente nessa linha central, certo? Então, porque pelo perfil de velocidades, a gente consegue ver que quando Y for zero, a gente vai obter o valor de velocidade máxima,
a gente pode dizer que essa configuração obedece àquilo que está nessa figura, certo? Apesar dele não dar a figura no problema, dele não dizer isso efetivamente no problema, certo? Então, vamos para o processo aí de derivação, etc. e tudo mais. Então, eu vou ter que calcular novamente a derivada desse perfil de velocidades, e o ponto que ele está querendo que eu calcule é a uma distância h sobre 10 das placas. Então, eu tenho aqui a placa, né? Isso aqui tudo vale 2h, e ele quer que eu calcule a tensão em um ponto que está a uma distância, né? A distância que ele está das placas é h sobre 10. Peraí, equação. A distância que ele está das placas é h sobre 10. Isso aqui é h sobre 10. Né? Só essa partezinha aqui de cima. Significa que se o y começa daqui, né? Então, eu vou estar falando em... isso aqui eu vou dividir em 10 parcelas, digamos assim, né? 5 para cima, 5 para baixo. Então, o y que eu vou estar trabalhando, na realidade, vai ser um y de 4... Como é? Faça essa conta. Então, agora eu estou ruim de cabeça. Vamos lá. Alguém me diz, por favor? Porque a gente vai estar, ó, a distância que eu quero da placa é h sobre 10. Então, aqui, a gente tem mais 9 sobre 10y para cada lado, certo? Então, se a gente tem esse y começando aqui no eixo central, então, quando ele tiver o valor de 4/5, a gente vai estar trabalhando nesse ponto aqui, certo? Eu posso voltar a isso quando a gente for substituir os valores. Então, a ideia é pegar esse perfil de velocidades, derivar com relação a y. A derivada disso aqui vai seguir o mesmo raciocínio da questão anterior, né? Então, eu vou obter algo como menos V máximo que multiplica y sobre h quadrado, certo? Alguém falou aqui? Tá. Então, quando a gente estiver falando em y igual a 4/5 de h, deixa eu ver aqui. Aqui vai ser meu y igual a 0. Quando y for igual a 5/5 de h, eu vou estar nessa superfície superior. Gente, será que eu estou fazendo isso certo? Mas eu acho que eu estou mesmo. Espera aí. A gente teria aqui 4/5 de h dividido por h quadrado. Então, a gente falaria em... Deixa eu voltar para a questão. 4/5 dá 1,8, não é isso? Deixa eu fazer aqui. Só para eu não... 4/5. Sim, faltou um 2 aqui, não foi? Na derivada? Ainda bem que vocês me disseram. Deu dy é isso aqui, v, menos v máximo, vezes 2, né? Esse 2 desce para cá, 2y sobre h quadrado. Então, quando a gente estiver falando em usar esse ponto daqui, quando a superfície que eu quero tratar está a h sobre 10 da placa,
quer dizer que ele vai estar a 4/5 dessa linha central aqui. Todo mundo está entendendo por que vai ser 4/5? Porque a ideia... Desculpa, eu poderia repetir o começo. Isso, obrigada, William, Rafael. Professora, não entendi esse 4/5. Beleza. Pronto. Então, veja só. Suponha que a gente queira dividir esse valor aqui, 2H, né? Que é a distância total aqui entre as placas. E aí, eu quero trabalhar com a distância H/10 da placa superior. H/10 da placa superior. Eu não preciso, como a gente está trabalhando com essa simetria, né, com o Y na linha central, tudo que eu fizer para a parte de cima, digamos assim, desse perfil, é válido também para a parte de baixo, tá? Então, a gente pode falar, né, que eu posso dividir esse intervalo de... Tem um intervalo aí todo de 2H, que é a distância entre as placas, certo? E ele quer trabalhar a uma distância 1/10 da placa de cima. Então, seria 2H menos H/10. Só que o que acontece é que, digamos assim, a metade superior ela é igual à metade inferior. Então, eu posso, como eu coloquei essa linha de centro aqui no meio, certo? A gente pode estar falando em trabalhar com isso aqui, esse Y, essa coordenada Y valendo 4/5 de H, certo? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer as contas funcionarem para esse valor aí. Isso aqui é como se eu dividisse por 2, certo? Então, a gente estaria falando em algo como H menos H/5. Não é isso? Concordam comigo? Isso aqui dá justamente 4/5 de H. Deu certo? Para todo mundo agora? Show. Ok. Se perdeu de novo, Eduardo. É assim, ó. Não, se acalme, dá tudo certo. É porque tudo que a gente está fazendo para a linha superior vale para a linha inferior também, certo? Então, vamos supor que eu tenha esses 2H aqui, essa distância total, e eu parcele ele em 10 décimos, né? Então, eu vou ter um H/10 aqui em cima, outro. Quando eu chegar nessa linha do centro, aqui em cima tem aqui em cima, nessa linha, eu vou ter 5 décimos. H. Eu estou tentando explicar de outra forma, tá? Para ver se chega. Nessa parte de cima, eu tenho 5 décimos de H, e nessa parte de baixo, eu também vou ter outros 5 décimos de H. Tá bom? Como essa linha de centro, a gente já viu que ela seria... o Y, ele começaria justamente nessa linha central, então, não faz sentido a gente falar em uma distância diferente do que H/10. 5/10H, né, o valor cheio dessa parte superior, menos a distância que eu estou considerando da placa, que é H/10. Então, isso aí resultaria em 4/5 de H. Eu tenho 5 Hzinhos, digamos assim. 5H/10 aqui, nessa parte superior, 5H/10 na parte inferior. A distância da placa para o primeiro H/10, né,
me resta um y de 4/5 de h. Agora deu certo? Mas, professora, ali, eu acho que ia ficar... Calma, eu vou voltar, Daniel. Vai dar certo. Então, voltando para a substituição efetiva dos valores, né? A gente tinha pegado o perfil de velocidades, feito a derivada dele de maneira literal, genérica, né? E aí, a substituição do ponto nesta equação daria para a gente justamente 2 vezes 4/5 de h. Então, deu dy para a gente seria... Cacilda. Nossa, esse mouse está muito ruim. Seria justamente 8/5 de h. Esse h daqui cancela com um h do denominador. E aí a gente teria justamente esse 8/5 de V máximo. Certo? 8/5 dá justamente... 8/5, Camila? Espera aí. Quatro vezes 2 ainda dá 8, né? Que doideira é essa, meu Deus? O que eu fiz? Que conta foi essa? Não tem 6. Deixa eu consultar aqui o que eu fiz de errado. Será que eu tô ficando doida? Y sobre h quadrado. No ponto y, h é 9/10 de h. Ah, meu Deus. Ó, pessoal, o que eu fiz de errado? Foi isso aqui. Ai, minha nossa. Seguinte, eu que considerei que era 4/5, né? Por que eu considerei 4/5? Aqui eu teria 5/10 de h. Peraí. Gente, mas será possível que eu fiz isso mesmo? Eu fiz. Então, a ideia é a seguinte. O ponto de aplicação que ele deseja seria quando y, na realidade, fosse h menos h sobre 10. Eu não me perguntem como foi que eu viajei tanto na maionese aqui, e ainda tentei explicar para vocês, e olha, eu não sei, sinceramente. Realmente faz muito mais sentido agora que eu vi a resolução, né? Pelo amor de Deus, como é que eu fiz isso? Mas o que ele coloca é o seguinte, que ele quer uma distância h sobre 10 da placa, e essa distância da placa até o eixo central é h inteiro, né? Então, a coordenada y seria o h
menos H sobre 10, simplesmente. Então, H menos H sobre 10, que daria justamente 9 décimos de H. Meu Deus. Tô até com vergonha que isso vai para o YouTube, viu? Mas, tudo bem. Errar é humano, né? Não aceitar o erro é que é pior. Então, aqui a gente teria isso daqui. Então, 2 vezes 9, 18, sobre 10, 1,8 vezes o V máximo sobre H. Certo? Professor, e essas resoluções de prova da Petrobras? O que tem, Renato? Isso aqui é um material que eu comprei há bastante tempo. E se a senhora faz isso, imagina a gente na prova. Isso. Certo. Beleza? Digam-me mais, o que é que faremos se continuamos resolvendo questões, apesar desse lapso, se fazemos apresentação de conteúdo, o que é que vocês querem agora? Tem mais alguma questão que vocês querem resolver? Retomar a resolução para tirar uma foto? Volto. Está apresentando em tela inteira, né, pessoal? Então, vocês conseguem ver tanto a questão quanto a resolução propriamente dita, né? Eu acho que eu vou dar um jeito de colocar o Meet no meu celular para eu ficar vendo o chat no celular enquanto deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Rapidinho, deixa eu só entrar nessa reunião da gente. Tem como botar de novo na resolução? Eu boto no instante. Professora, eu tenho dúvidas sobre a questão 14. Tá, eu vou olhar essa questão 14. Questão 14 e questão 5. Tá bom, vamos lá. Deixa eu só tentar entrar aqui no meu celular também na reunião, que aí eu consigo ficar vendo o chat junto de tudo, tá? Então, deixa eu só olhar aqui. XUE, traço 1, RJ, traço RJ, traço desenho. Pronto. Agora sim. Show. Agora, tá uma marmota aqui, meu amigo, que não tem tamanho não, viu? Vocês precisam ver o serviço que tá essa minha tela. Cadê, meu Deus? Ah, tá aqui. Ó, estou autorizando eu mesma a entrar na minha própria reunião, né? Ainda querem de volta a resolução ou deu certo para todo mundo? Eu vou tentar colocar hoje, Felipe. É porque ficou muito grande, tá? E aí, vamos lá. É só colocar aqui na resolução para quem ainda estava vendo. Nossa Senhora. Peraí. Nossa, não, peraí. Dá certo eu participar no telefone, não. Já. Certo. Então, questão 14, né? Primeiro a de Rafael, tá? Vamos lá para o questionário.
Tá aqui o questionário. Questão 14, certo. Ele pede para eu estimar a velocidade de um pistão que desliza em um tubo vertical por cima de uma pequena camada de óleo. Eu fiquei pensando que o pistão apresentaria uma variação de velocidade com o tempo. Quero saber se isso faz sentido ou se eu teria que considerar que o pistão se move com velocidade constante. Rafael, nessa questão, a gente vai considerar a velocidade desse pistão constante. Então, o que vai acontecer é que na interface do pistão com o óleo, a gente vai ter uma situação bastante parecida com a que a gente viu nessa questão aqui, né? A gente ia obter um perfil de velocidade linear. Seria como se o próprio pistão ele tivesse se movimentando com uma velocidade aí constante, desenvolvesse esse perfil linear aqui de velocidades na camada de óleo, certo? Era só isso nessa questão? Beleza. Lucas quer saber da questão 5 do questionário. Questão 5 do questionário. Bora lá. Questão 5. Um pistão com diâmetro tal, comprimento respectivamente tal, escorrega dentro de um tubo vertical com velocidade V. A superfície interna do tubo está lubrificada, a espessura do filme do óleo é tanto. Sabendo que a massa do pistão e a viscosidade do óleo são tais, estime a velocidade V do pistão. Poxa, essa questão é quase igual a outra, né? É praticamente a mesma coisa. Só mudou os valores, né? Então, nessa questão 5 e na questão 14, é similar a essa questão que eu já resolvi para vocês agora mais cedo, né? Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter, deixa eu ver se nessa segunda ele também fala do peso do pistão, fala da massa do pistão e da viscosidade do fluido. Nessa Então, a ideia dessas duas questões, pessoal, é basicamente a gente trabalhar com o fato de que, deixa eu colocar aqui um esboço mais ou menos, tá, do que está acontecendo. A gente vai ter o pistão e a camisa externa, né? Que vai ser ligeiramente maior do que ele. Vou botar esse aqui de preto. E entre eles dois, a gente vai ter justamente a camada de fluido. Então, a gente pode, né, entender que esse pistão, ele tem um dado peso. Certo? A gente tem o peso referente a esse pistão. E o movimento desse pistão, ele é resistido justamente pela força de atrito referente à viscosidade desse fluido, certo? Então, é a força referente à tensão cisalhante. Então, o que a gente precisa saber é que essas duas forças, elas vão estar se relacionando e que esse pistão, ele vai estar se movendo a uma velocidade constante, certo? Então, a gente tem que a gente sabe, né, da segunda lei de Newton, que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração,
E aí a gente tem essa força resultante sendo justamente promovida pelo desequilíbrio justamente da força-peso com a tensão cisalhante, né? Então, a gente vai ter o peso menos... Ah, caramba! Se referindo a massa vezes a aceleração desse pistão aí dentro dessa camada de fluido, né? E aí a gente sabe que essa força referente à tensão cisalhante, na realidade, a gente pode estar relacionando ela com a tensão cisalhante sendo igual à força sobre a área na qual ela atua, e também a gente pode estar relacionando isso com a própria viscosidade desse fluido e a derivada, né, do perfil velocidade, a taxa de cisalhamento. Mais alguma coisa nessa questão? Vamos lá, nessa questão aí que eu estou falando, que é a 5, e também na questão 14, vocês vão usar isso daí. Tem mais alguma dúvida? Então, eu vou agora para o que Vinícius colocou. Pode avaliar a questão 3 do questionário. Vixe, Vinícius. Você quer que eu chegue até o resultado? Não sei se eu consigo agora não, mas vamos lá. Questão 3. O petróleo bruto, ele dá a densidade relativa, a viscosidade dinâmica, escoa de forma permanente sobre uma superfície inclinada de 45 graus em relação à horizontal, numa película de espessura tanto. O perfil de velocidades é dado pela equação abaixo, a coordenada x está ao longo da superfície e y é normal a ela. Determine a magnitude e o sentido da tensão de cisalhamento que atua sobre essa superfície. Então, é bem parecido com o que a gente estava falando, né? A situação aqui, a melhor coisa que vocês fazem nesses problemas de fluido, pessoal, é desenhar o que está acontecendo, tá? Então, a ideia aqui é a seguinte. A gente tem esse plano inclinado aí, 45 graus, e o petróleo vai escoar, eu coloquei aqui de preto, sobre esse plano inclinado, não é isso? Deixa eu voltar para a questão. Isso aqui. Então, o petróleo bruto, com densidade relativa tal, viscosidade tal, escoa de forma permanente sobre a superfície inclinada. Ele está dizendo na questão, ó, e isso é importante para vocês quando forem resolver, entender onde é que estão as coordenadas de cada coisa, quem aponta para onde, tá? Então, ele diz que o eixo X, ele está orientado na direção da superfície e que o eixo Y é normal a essa superfície, certo? Vou só tentar colocar esse eixo Y um pouquinho mais normal aqui. Pronto. Então, aqui a gente teria o eixo Y, e aqui o nosso eixo X. Deixa eu só ligar rapidinho meu computador aqui na tomada, rapidinho, pessoal. Tá acabando a bateria.
Então, voltando aqui para a questão, ele coloca essa ordenação aí dos eixos coordenados, tá? E aí ele fala, determine a magnitude e o sentido da tensão de cisalhamento que atua sobre essa superfície. Então, na realidade, o que vocês precisam fazer é, novamente, usar aquela equação da expressão da lei de Newton da viscosidade, certo? Utilizar a expressão do próprio perfil aqui de velocidades, fazer justamente como a gente fez nessas outras questões, né? Calcular qual que vai ser a derivada desse perfil para o ponto que vocês têm interesse. Então, eu tenho essa equação do perfil de velocidade, vou derivar essa expressão com relação a y, e aí, a partir disso, é que você vai poder calcular qual que vai ser essa sua tensão de cisalhamento, considerando aí justamente que essa coordenada y, ela tem a origem aqui, né, na interface superfície-óleo. Então, a gente estaria falando aí de um y igual a zero. Mais dúvidas dessa questão, ou ficou claro aí o que que a gente... O que que é, Vinícius? Deu certo? Professora, Diga. sobre a questão de Home Simpson aí, qual é a ideia principal, assim, dessa questão? Da questão do Homer? Eu estava fazendo aqui, mas eu fiquei um pouco em dúvida no esboço do problema, sabe? Na hora de... Como é que seria? Eu entendi. Então, a ideia aqui é parecida, na verdade, com essa que a gente está daqui do petróleo, né? Você vai ter algo como... deixa eu só chegar na questão de novo, tá? Ele fala que Homer estava tomando banho e o sabonete escorregou, mas ficou lá no bucho dele, bem organizadinho, formando um ângulo de 45 com a horizontal. Então, eu vou copiar esses dois aqui, que aí eu consigo copiar isso aqui. Então, vamos supor que o azul é o bucho de Homer Simpson, e aqui a gente esteja falando justamente do sabonete, né? E aí, o que acontece? Ele tem um dado peso, né? Esse sabonete, ele tem um peso. E aí, para onde que vai estar atuando essa força-peso referente ao sabonete? Para a direção vertical. E aí, o que acontece é que a gente vai ter que decompor esse peso do sabonete em o que é peso do sabonete na direção do escoamento, o que é a componente na direção normal. Então, a gente vai ter aqui, nessa interface entre esses dois elementos, a camada de fluido, novamente, né, a película de fluido, e aí, esse peso aqui, a gente vai poder decompor ele. Ai. Professora, Oi. a resolução vai basicamente na resolução de plano inclinado, né? Está relacionado justamente com isso. Você ter aqui essa componente do peso na direção do movimento e você tem uma componente do peso normal. Então, qual dessas duas que vai estar atuando para se relacionar com a componente cisalhante, né, com a força cisalhante, né, com a viscosidade desse fluido? Obviamente, vai ser essa componente aqui, a componente que está alinhada com o eixo X. Certo? Certo.
Eu teria como explicar a questão 2. Vamos lá, qual é a questão 2? A patinadora de estilo livre desliza sobre patins a uma velocidade de 6,2 metros por segundo. Ela pesa 48,8 quilos, é suportada por uma fina película de água fundida de gelo. Tá. Deixa eu ver aqui. Então, eu estou só, pessoal, dando, digamos assim, o mote, como diz o Matuto. Eu estou só dando o mote, aí vocês continuam, tá bom? Nessa questão daqui, a patinadora, percebam que o mesmo desenho está servindo para não sei quantas questões, né? Porque a gente está trabalhando aí com decomposição de forças, relacionando sempre com a, digamos assim, que componente dessa força está atuando na direção do movimento, né? Então, e aí aonde que eu poderia estar encontrando esse efeito da viscosidade? Então, a ideia é a seguinte, tem aqui, suponhamos que isso está reto, tá? Porque eu sei que não está, mas eu também não estou conseguindo deixar. Suponhamos que isso esteja reto e que isso aqui também esteja reto. Agora eu acho que ficou mais próximo, né? Esse de preto seria a lâmina do patins, e aqui embaixo a gente estaria falando da superfície, né? Entre essas duas coisas, a gente está, o problema fala que existe uma película de água, certo? Então, a gente tem a ação da força-peso, novamente, dessa patinadora, sobre patins, numa velocidade de 6,2 metros por segundo, né? Então, a gente tem o peso dela, a gente tem a velocidade com que ela se movimenta, 6,2 metros por segundo, e essa película de água, ela surge justamente pela ação da pressão da lâmina do patins. Então, a gente sabe o quê? Que pressão é a relação justamente de uma força que atua sobre uma determinada área. Que força seria essa que estaria gerando essa pressão? O próprio peso da patinadora, certo? Então, ele dá as informações de qual é o comprimento e qual é a largura desse patins. Então, a gente pode calcular a área em que esse peso está atuando. A gente pode calcular esse valor aqui de P. Ele diz a espessura dessa película de água e dá a viscosidade dela, né? Então, novamente aqui, pessoal, a gente volta a tudo aquilo que a gente tinha falado lá no começo da resolução. Essa questão aí não é diferente dessa questão aqui, tá? A gente tem uma placa se movendo com uma velocidade constante, com uma película de fluido aqui entre elas, e aí vocês vão calcular, considerar que esse perfil aqui, ele vai ser, deixa eu ver se na questão ele diz alguma coisa sobre como que é esse perfil, mas ele não diz, então a gente pode considerar esse perfil como sendo linear, certo? E aí a gente vai novamente fazer. Então, como que eu posso relacionar essa tensão cisalhante, né, que está, digamos assim, sendo responsável, tensão de cisalhamento que o fluido provoca aqui, vai ser responsável pela sua desaceleração, certo? Então, a gente pode aqui trabalhar
com a segunda lei de Newton, com a expressão da lei de Newton para a viscosidade, para poder, e com esse perfil linear, para poder estar calculando qual que vai ser essa desaceleração da patinadora, certo? Veja se deu certo aí no juízo de quem estava perguntando. Davi que perguntou, a Jamile está perguntando se na questão 13 o número de Reynolds para usar o turbulento é de 4.000. Na questão 13. Um fluido de viscosidade cinemática desloca-se por uma tubulação. Sim. Sim. Use o limite em que ele passa a ser um escoamento turbulento, Jamile. Certo? O William está perguntando na questão do concurso, como que eu concluí qual seria o perfil de escoamento? Vai lá, Fran. Tchau, tchau. Certo. Como que a gente pode saber que a velocidade é máxima? A pergunta de William, pessoal, é a seguinte. Naquela questão da Petrobras, como que eu concluí qual seria o perfil de escoamento? Né? O perfil de escoamento, ele dá na questão, tá? Ele diz qual que é a equação. Mas a pergunta seguinte, de como podemos saber onde é a velocidade máxima e que o eixo da questão está colocado no eixo central sem ter a imagem, né? É assim, William. Naquela questão, ele dá para a gente uma equação quadrática, certo? Deixa eu ver se eu ainda estou aqui com ela aberta ou o que eu fiz. Certo. Naquela questão, ele dá para a gente essa equação aqui quadrática. Como ele não me dá figura e ele não me diz mais nada, né, eu não sei dizer onde que estaria esse y, esse eixo coordenado y, certo? Mas o que acontece? A gente pode fazer alguns testes com essa equação para ver o que aconteceria, certo? Quando y fosse igual a h, ai meu Deus, quando y fosse igual a h, qual que seria o valor dessa expressão aqui do perfil de velocidade? Quando y fosse igual a h, o que a gente teria, quando y é igual a h, seria justamente zero, né? Porque aqui eu trabalharia com h sobre h, isso aqui ia dar 1, h sobre h, isso aqui ia dar 1, então, o que está aqui entre parênteses seria zero, então, a velocidade seria... Isso já é um indício para a gente de que y sendo igual a h é justamente uma parede, né? Um contorno sólido. Por quê? Porque pela condição de não escorregamento, quando esse fluido entra em contato com um contorno sólido, então ele adquire a velocidade desse contorno sólido. Se ele está parado, como é o caso da tubulação, né? Então, a velocidade seria zero. O outro teste que a gente pode fazer é justamente pegar a equação do perfil de velocidades e supor o que aconteceria quando y fosse zero, certo? Quando y fosse zero, este termo aqui, ó, ele deixa de existir. Então, a gente passa a ter a velocidade do escoamento máxima. E aí, se a gente consegue ver que quando y é igual a h, a velocidade é zero, e quando y é igual a zero, a velocidade é máxima, então, esse ponto de y igual a zero, ele obrigatoriamente tem que estar na linha central do escoamento. Por quê? Porque justamente é o ponto em que a gente tem
o mínimo de tensão cisalhante. Todo aquele efeito viscoso, ele já foi consumido nas camadas anteriores de fluido, certo? Digam-me mais. É isso, né, pessoal? Podemos encerrar por hoje. Deu tudo certo? Sobreviveram todos? Isso, William. Como a equação é quadrática, quando y for igual a menos h, será a mesma coisa. Valeu, viu, pessoal? Boa tarde, muito obrigada. Amanhã a gente tem mais. Eu acho que amanhã a gente já pode começar com a parte de estática, tá? Começar a eu apresentar um pouco do conteúdo de estática para vocês e aí a gente já desenrola mais coisa, tá bom? Valeu!